Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre inequações modulares. Peço um pouquinho de desculpa para vocês por causa da minha voz, que eu passei por uns dias aí um pouco adoentado, estou me recuperando ainda, então de vez em quando vai dar umas falhadinhas, mas tá tudo tranquilo, beleza? Então, vamos lá. Antes de mais nada, aqueles 3 Czinhos que você nunca pode deixar de comentar, curtir e compartilhar para nos ajudar aí no nosso canal, tá sempre aumentando, chegando a mais pessoas e aí sim levando a matemática para muito mais gente, ok? Então vamos começar falando sobre a inequação modular. Se você não assistiu ou não sabe o que é módulo, vou deixar um cardzinho aqui em cima da nossa aula anterior sobre módulo e equação modular para você ter essa ideia. Mas você já sabe, então vamos continuar com a gente. O que é a ideia de inequação? Inequação, a gente já sabe que é o contrário da igualdade, ou seja, da equação. É uma desigualdade, é uma comparação entre duas coisas, maior, menor que, certo? Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar a inequação aqui em duas situações. Então, a gente tem a situação chamada de primeiro caso e o segundo caso. Qual seria o nosso primeiro caso? O que está dentro do módulo, eu quero que o resultado seja menor que uma constante k, tá? Que um número qualquer. Lembrando que essa constante k, pelas propriedades de módulo, ela deve ser sempre um valor positivo, tá? Então, vamos lá. Antes da gente ir para a resposta, vamos analisar com números que ajudam muito os alunos a entenderem o processo. Imagine que eu tenho um exemplo aqui, ó, módulo de x menor que 3. Tá? Então, eu quero saber quais são os valores de x que dentro do módulo vai me dar essa resposta. A maneira mais fácil da gente entender isso é a gente criar aqui uma reta numérica colocando o número 3 em algum lugar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o número 3 nessa posição. E vamos colocar também o oposto dele. Qual seria o oposto dele? O menos 3. Então, 3 está aqui, vamos colocar o menos 3 aqui. Ok? E agora, vamos tentar entender qual seria, ou como seria a gente achar a solução para essa inequação. Veja bem, se o x for o número 3, módulo de 3 é 3, e 3 não é menor que 3, correto? Então, não pode ser nem 3, e também não poderia ser o menos 3, porque o módulo de menos 3 não pode, certo? Porque o módulo de menos 3 é 3, e aí não é menor que 3, certo? Então, esses dois aqui são os divisores de água. O que acontece? Nós temos números aqui no meio. Vamos colocar aqui o número 2, o número 1, o número 0, o número menos 1, o menos 2. Concorda comigo? Está cheio de número aqui dentro, ó. Esse cara aqui é o 2, esse cara aqui é o 1, o 0, o menos 1, o menos 2. Está cheio de números aqui dentro. E para a região de fora também teria o número 4, o número 5, o número menos 4, o menos 5 e assim por diante. Vamos testar. Não é assim que a gente resolve, lógico, mas vamos testar esses números aqui de dentro para ver se algum deles aqui seria a solução. Por exemplo, vamos pegar o número 2. Quanto que é o módulo de 2? O módulo de 2 é 2. 2 é menor que 3? É. Então, observe que o 2 seria uma resposta para a gente. E se eu pegasse o 1? Ah, o módulo de 1 é 1 e 1 é menor que 3. Então, 1 também é uma resposta para a gente. E o 0? O módulo de 0. Observe que os valores que estão aqui entre o 3 e o menos 3, todos esses valores que estão nessa região aqui, ó, eles vão me interessar. Seja ele que número for, 1,1, 0,0099, qualquer número nessa região aqui, ó, elas vão ser solução desse meu processo. Então, uma maneira mais simplória de fazer isso aqui, o que o nosso sistema diz o seguinte: o valor do k, a gente coloca ele aqui como sendo k e menos k, sendo ele e o oposto dele. O que tiver, toda vez que eu quiser um valor menor que k, o meu x vai estar entre o menos k e o k. Ou seja, qual seria a solução para esse exemplo aqui? Ó? X pertence aos reais, tal que o menos 3 seja menor que x, que seja menor que 3. Isso seria o conjunto solução para esse processo aqui que a gente colocou como módulo de x menor que 3. Percebeu? Então, se eu quiser calcular o módulo de x menor que k, de maneira real, simples, geral, qual vai ser? É só fazer o x no intervalo entre menos k e k.
Só isso, Leandro? Só isso. Viu que facinho? É muito tranquilo. Mas e o segundo caso? Qual seria o segundo caso? Bom, se o módulo de x é menor que k no primeiro caso, já o módulo de x agora eu quero que ele seja maior que k. Lembrando que o k tem que ser sempre maior que zero. Como ficaria a nossa solução? Observe, usando até essa mesma regra que a gente fez aqui, se os números que estão aqui dentro eu sei que são menores que 3, você concorda comigo que o número que está para frente do 3 ou que está antes do menos 3, eles vão ser maiores que 3, concorda? Ó, módulo de 4. Módulo de 4 é 4. 4 é maior que 3. Percebeu? Eu coloquei aqui, ó, o mesmo exemplo, só que eu só inverti aqui. Em vez de menor, aqui é maior. Então, por exemplo, 4 é uma solução. Edu, e se eu pegasse o menos 4? O menos 4, ó, o módulo de menos 4, a gente sabe que é 4. E aí 4 é maior que 3. Então, qual seria a solução para aquele caso ali? Os valores maiores que esse e menores que esse. Então, a solução para nós aqui seria assim. Solução x pertence aos reais, tá o quê? X menor que menos 3 ou x maior que 3. Percebeu? Então, de maneira genérica, qual seria a forma de resolver isso? Ó, ele é antes do k, negativo, e depois do k, positivo. Então, para essa condição, onde o módulo de x tem que ser maior que k, ou x vai ser menor que menos k, ou x vai ser maior que k. Simples assim. Duas situações de equação. A gente só vai analisar qual é o contexto e vamos resolver, ok? Vamos pegar agora mais um exemplo um pouco mais elaborado para a gente poder entender melhor. Vamos pegar aqui mais um exemplo para a gente dar ter uma ideia melhor aí para poder resolver os exercícios. Observe que agora eu coloquei assim, ó, 2x mais 1 está dentro do módulo e isso tem que ser o menor que o número 3. Então, antes de a gente começar a resolver o exercício, a gente precisa analisar. O número 3 é o meu k? Ele é maior que zero? Então tem como fazer a solução. Ok. Agora, observe que eu vou sempre cair nesses dois casos. Módulo de x maior que k, módulo de x menor que k. Se é maior que k, eu vou colocar antes do menos k e depois. Se ele for menor que k, entre menos k e k. Aí eu vou analisar aqui. Quem é o meu módulo? Módulo de alguma coisa é menor. Módulo de alguma coisa é menor que k, eu caí nesse caso. Então, eu vou escrever dessa maneira. Ó. Eu vou pegar menos k, menor, colocar o valor de x no meio, menor que k. Quem é o nosso k aqui? Nosso k aqui é 3. Então, eu vou escrever assim, ó, menos 3, menor. Esse aqui é o meu x, ou seja, tudo isso que está dentro do módulo, eu vou escrever aqui, ó, 2x mais 1. Isso menor que 3. Pronto. Eu estabeleci o processo. Ó. Agora eu vou resolver isso aqui da minha maneira. Observe que isso aqui chama-se inequação simultânea. Como é que eu resolvo essa inequação simultânea? Eu preciso deixar o x sozinho, porque eu não quero saber 2x mais 1. Eu quero saber só o valor do x que resolve essa minha situação. Então o que eu tenho que fazer? Como aqui eu tenho uma expressão, tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer dos outros dois lados igualmente, que não altera essa inequação, ok? Tá. Ledu, qual que é o meu objetivo? É deixar o x sozinho. Primeiro, vamos eliminar o que não tem x atrapalhando. Observe que está somando 1 aqui, não tá? Se eu subtrair 1 aqui, eu tiro esse 1. Só que tudo que eu faço de um lado, eu sou obrigado a fazer dos outros dois. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e subtrair menos 1 em todas as posições. Então, o que vai acontecer? Menos 3 menos 1 fica menos 4, menor. Olha lá, 2x sozinho, porque o menos 1 sumiu. Menor que 3 menos 1, que é 2. Então, já deixamos um pouquinho mais aliviado aqui o nosso, quase chegando à nossa resposta que a gente quer. Mas nós queremos deixar o x sozinho. E observe que a operação aqui é de 2 vezes x. Se eu estou multiplicando x por 2, qual seria a maneira de deixar o x sozinho? Dividir por 2, porque 2 sobre 2 dá 1, eu deixaria o x sozinho, ok? Tá. Só que tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, eu também teria que dividir por 2 aqui e também dividir por 2 aqui. Pronto, como eu dividi todo mundo por 2, o resultado que eu vou encontrar aqui embaixo, agora sim é a resposta que eu quero. Porque olha só, menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. 2 dividido por 2 dá 1. Isso significa que se o meu x variar, estiver nesse intervalo entre menos 2 e 1, essa minha equação tem solução para esses valores.
Só para você entender um pouquinho melhor, vamos colocar isso aqui na reta numérica. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui é o menos 2, aqui é o menos 1, aí depois vem o 0 e depois vem 1, certo? Então nós vamos colocar uma bolinha aberta aqui e uma bolinha aberta aqui, porque o sinal é só de desigualdade, não tem igual nele, né? É só menor. Então a bolinha aberta. Então significa que o 1 e o menos 2 não me interessam. Dentro desse intervalo aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro, isso vai ser solução. Então vamos fazer o nosso experimento, ver se está certo. Vamos pegar o 0. Mas não vamos voltar aqui não, que aqui eu sei que é. Eu quero 0 lá na minha resposta original. Então vamos pegar aqui, ó, 0. 2 vezes 0 dá 0. Mais 1 dá 1. Módulo de 1 é 1, que é menor que 3. Legal. Então vamos pegar outro número aqui dentro, então, menos 1. Se eu pegar o menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Mas o módulo é 1, que é menor que 3. Legal. Agora, vamos supor que, de repente, eu tenha errado aqui e eu falo, não é essa região aqui. E, de repente, o número 2 serve. Olha lá, está fora do número. Vamos pegar o número 2. Se eu colocar o 2 aqui, olha o que acontece. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Módulo de 5 não é menor que 3. Percebeu? Então dá para você, com a sua resposta, fazer a prova, né, real, ver se acertou ou não. Então qual seria o conjunto de solução para essa minha equação? O valor de x que varia de menos 2 até 1. E é só isso, simples assim. Como é que eu poderia escrever essa solução, Edu? A gente pode escrever ela no formato de conjunto mesmo, ou seja, x pertence aos reais, tal que o valor de menos 2, deixa eu colocar aqui, o valor de menos 2 menor que x menor que 1, isso é um conjunto de solução que eu posso escrever. Posso colocar ele também na forma de intervalo. Vamos lá, bolinha aberta no menos 2 até o 1, bolinha aberta. Pode escrever desse jeito, também pode colocar assim, com colchetes menos usual, mas também pode. Então você tem aí formas de você responder esta solução, né, ou resolução da equação que a gente fez aí modular. Tranquilo? Então tá aí, ó. É muito tranquilo a forma de analisar. Então qual que é a regra do jogo? Olhamos para o nosso padrão, verificamos qual do padrão eu preciso usar aqui, qual resposta padrão que eu vou usar e aí me adapto. Vamos colocar mais um exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor aí. Nós temos aqui agora 5x mais 4, está dentro do módulo, e eu quero que seja maior ou igual a 4. Olha, Edu, agora apareceu um igual. O problema nos sugeriu colocar igual, então a gente vai resolver com igual. Qual que é a diferença do anterior, quando era só maior ou menor? Quando é só maior ou menor, a bolinha é sempre aberta. E se aparecer um igual, a bolinha fecha. Só isso. Me interessa que quando for zero, né, o resultado zero, que é a solução disso aqui dá zero, me interessa. Então, quando der 4, a resposta der 4 aqui, vai ser solução para nós. Só isso. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse exercício? Primeiro, eu vou olhar para o meu módulo de alguma coisa maior que 4. Em qual dos casos que eu vou cair? No primeiro ou no segundo? No primeiro, Edu, ó, módulo de x maior que k. Como é que eu resolvo isso? Eu digo que quem está dentro do módulo é menor que menos k, ou quem está dentro do módulo é maior que k. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou vir aqui e vou escrever, ó, quem está dentro do módulo é tudo isso. Então, eu vou escrever assim, ó, 5x mais 4 menor. Só que agora tem um igual aqui, ó. Como tem um igual, então eu vou ter que meter um igual aqui, ó, tá? Que é o meu k? Meu k é 4, então eu vou escrever aqui menos k. Ou, então eu tenho uma outra possibilidade e vou escrever também, ó, 5x mais 4, só que agora vai ser maior, certo? Só que ele tem um igual aqui, então vai ser maior ou igual a k. Só isso que mudou, Edu? Só isso. Se aparecer o sinal de igual, eu coloco a igualdade ali. Se eu não colocar a igualdade, é porque não tem sinal de igual, eu mantenho normal. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Simples. Isso aqui é uma equação simples, não é simultânea. Eu resolvo esse primeiro, resolvo esse primeiro. Então eu vou ter aqui duas soluções, duas regiões de solução. Então como é que vai ficar aqui? Eu vou deixar o que é x de um lado, então ó, 5x menor ou igual. O 4 vem para cá, menos 4, então fica menos 8, certo? Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então, x menor ou igual a menos 8 quintos. Essa é uma parte da minha resposta. Vou lá do outro lado, faço a mesma coisa. Ó. 5x, o meu 4 agora positivo vai para lá negativo. 4 menos 4 dá 0.
Então, meu x vai ficar maior ou igual a 0 sobre 5, x maior ou igual a 0. Então, o que eu tenho aqui? Duas regiões de resposta. Se o meu x for menor que menos 8 quintos, é solução para esse sistema. Se o meu x for maior que 0, é solução para o meu sistema. Se o meu x for igual a menos 8 quintos, é solução para o sistema. Se o meu x for 0, é solução para o sistema. Veja bem, vamos testar o x igual a 0 aqui, ó. 5 vezes 0, 0, dá 4. 4 é módulo de 4 é 4. Que é maior que 4? Não, mas é igual. Entendeu? Então essa é a diferença. E o menos 8 quintos? A mesma coisa. Coloca o menos 8 quintos aqui, ó. Se eu substituir o menos 8 quintos aqui, o que acontece? O 5 cancela com 5, né? Porque eu estou multiplicando menos 8 vezes 5, dá menos 40. Dividido por 5, fica menos 8. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Mas o módulo de menos 4 é 4, que é igual a 4. Então, qualquer um dos dois é solução. Tudo que for antes dele e tudo que for depois dele também é. Como é que eu apresento isso como conjunto de solução? Eu venho e escrevo, ó, solução. X é um número real, de tal forma que o x menor ou igual a menos 8 quintos ou o x maior ou igual a 0 é solução para essa inequação modular. Como é que eu posso apresentar isso na forma de intervalo? Então eu posso colocar aqui um intervalo assim, ó. O intervalo vai vir lá no menos infinito até o menos 8 quintos. Então, menos infinito, a gente deixa ele aberto. Aí eu vou chegar aqui no menos 8 quintos. E agora tem que tomar cuidado. Como o 8 quintos, a bolinha é fechada para ele, né? Se a gente analisar aqui, me interessa. Então aqui, ó, o colchetes fecha. Como é ou, a gente usa o símbolo de união. Ou ele está nessa região, ou está na outra região. Que outra região que é? X maior que 0. X maior que 0, então quer dizer que o 0 maior ou igual a 0, né? O 0 me interessa. Lá, x maior ou igual a 0, então o 0 me interessa, colchetes nele. Ele vai lá para o infinito positivo. Beleza, só que o infinito nós sabemos que é sempre um intervalo aberto. Então, eu posso responder desse jeito, ou eu posso vir aqui e responder dessa maneira. Edu, se fosse fazer aí a reta numérica, né? Conjunto de solução pela reta numérica. Qual seria o conjunto de solução pela reta numérica? Então, pela reta numérica ficaria assim. Então, meu eixo x, certo? Eu vou marcar o menos 8 quintos e bolinha fechada nele. Então, ó, menos 8 quintos, está aqui. Vou marcar o zero em alguma posição aqui para frente, sempre orientado, né? Então, negativo, zero e positivo. E aí, ó, antes do menos 8 quintos, eu faço uma cobrinha para ele. E depois do zero, eu faço uma cobrinha para ele. Então, isso aí seria também a solução na sua forma gráfica, né? Às vezes aparece nos vestibulares, pode aparecer essa solução nesse formato, nas alternativas. Então, você vai lá e escolhe essa. Esse exemplo agora já é um pouco mais complexo do que a gente vinha fazendo e ele é um pouco mais detalhado e trabalhoso. Como é que a gente vai resolver? Observe que eu tenho aqui uma expressão que tem coisas sem módulo, tem coisas com módulo, e eu quero que toda essa expressão seja maior ou igual a 0. Então, o nosso K aqui seria maior ou igual a 0, certo? Ou seja, K seria 0. O problema é que esse conceito, do jeito que está aqui, ele não se enquadra em nenhum desses dois casos. Por que não, Edu? Porque, olha lá, sempre é módulo maior ou módulo menor. E aqui eu tenho alguma coisa junto com o módulo. Então, nessa situação, eu vou ter que abrir em dois casos. E abrir em casos que vão me dar um pouquinho mais de trabalho. Como assim, Edu? Então, vamos por partes. Primeiro, como eu tenho um módulo aqui, eu tenho que dizer o seguinte. Vamos trabalhar o conceito só do módulo. Módulo de x mais 1, lembrando agora da minha equação modular, né? Ou da minha definição, mais claramente, a definição de módulo. Módulo de x mais 1 seria o próprio x mais 1 se x, e aí eu tenho que pensar assim. Lembra que módulo de x, vamos colocar aqui para a gente lembrar? Módulo de x, ele é o próprio x ou menos x, lembra? Se x maior ou igual a 0, se o x menor que 0. Isso aqui é a minha definição de módulo. Observe que quem faz o x dar 0 é o próprio 0 aqui na minha função. A pergunta é, quem faz o x mais 1 dar 0? Ou seja, qual é o número que x mais 1 dá 0?
quando x for menos 1. Então, o menos 1 é o meu separador. Então, se isso aqui for maior ou igual a zero, mas espera aí, quem é que faz dar zero? Esse caso aqui é o menos 1, então x maior ou igual a menos 1. Nossa, eu não entendi não, espera aí. Veja bem, eu sempre vou comparar isso aqui a zero. Mas quem faz isso aqui dar zero? O número x igual a menos 1, concorda? Menos 1 mais 1 dá zero. Então, se o x for menos 1, ele é o zero da minha função. Ah, entendi. Então, ele vai ser duas condições. Ó. Ou ele vai ser o próprio x mais 1 ou menos x mais 1. Se o x for maior ou igual a zero ou o x menor ou igual a zero. Espera aí, Edu. Você falou zero e escreveu menos 1? É, porque o menos 1 para nós aqui agora ele é o meu divisor de águas. Ficou claro? Então, olha lá, se o x maior ou igual a menos 1, eu vou ter o próprio valor de x mais 1. Se o x for menor que menos 1, vai ser sempre menos x. Entendeu? Tá. Com base nessa informação, eu vou agora separar em duas situações. Primeiro, quando o meu x for menor que menos 1, nós vamos resolver essa equação. E quando o x for maior ou igual a 1, nós vamos resolver essa equação. Então, nós vamos ter duas soluções. E aí, nós vamos querer a solução final. A solução final é a solução que vai ser a interseção das duas, ou seja, quem vale para a primeira e quem vale para a segunda. Percebeu? Então, agora, nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Então, o que a gente vai escrever? Vamos pegar a primeira condição aqui, ó. Então, primeira condição, se o x é menor que menos 1. Então, eu caí nesse caso. E agora, se eu estou nesse caso, aonde tiver módulo de x mais 1, eu vou trocar por esse valor aqui, ó. Tá? Então, lá na minha equação original, eu vou escrever aqui, ó, 2x menos 7 mais módulo de x mais 1 maior ou igual a zero, certo? Então, aqui está a minha equação normal. Como eu estou analisando o valor de x que são menor que menos 1, quando aparecer o módulo, eu vou trocar por menos x mais 1. Então, aqui, ó, 2x menos 7, eu copio. No lugar desse cara aqui agora, eu vou trocar ele por essa expressão aqui, ó. E eu já vou até abrir a distributiva, tá? Em vez de escrever menos x mais 1, eu vou fazer menos x menos 1, tá? Então, vocês concordam comigo que ficaria assim, ó, menos x menos 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos x menos 1, certo? E isso aqui é maior igual a zero. Pronto. Essa é a diferença. E agora, uma equação simples que eu vou resolver, que é x de um lado mais x do outro. Então, 2x menos x vai ficar x. Menos 7 com menos 1 dá menos 8. Vai embora. Então, tá lá. Se o x for maior que 8, é a solução. Mas observe que uma condição aqui. Eu preciso que o x seja menor que 1 e que o x seja maior que 8. Como assim, Pedro? Tem como um x ao mesmo tempo ser menor que menos 1 e ser maior que 8? Não. Então, a minha solução 1 aqui, ó, a primeira solução aqui vai ser vazio. Eu não estou entendendo. Deixa eu escrever para você que fica mais fácil. Ó. O x tem que ser menor que menos 1. Então, menos 1 está aqui e ele tem que ser menor que menos 1, certo? Isso aqui é a condição de existência do meu problema de módulo. E, segundo o que eu calculei, o valor de x tem que dar maior ou igual a 8. Então, bolinha fechada no 8 para lá. Tem como isso acontecer? Não tem. Então, a minha solução 1 aqui, ó, ela vai ser vazia. Só isso. Mas, Edu, vai dar vazio, a solução deu vazio. Não tem o que fazer. É isso mesmo, tá bom. Então, agora vamos fazer a segunda. Qual vai ser a segunda solução? O segundo caso, né? Agora a gente vai pegar, ó, o x maior ou igual a menos 1. De onde você está pegando isso, Edu? Sempre desses dois casos aqui, ó. Analisei primeiro menor que menos 1, agora estou analisando maior que menos 1. Quando eu estou analisando maior que menos 1, quando eu tiver módulo de x mais 1, eu vou trocar por quem? Por x mais 1. Então, eu vou reescrever essa operação. Olha lá, vou escrever aqui o 2x menos 7 mais módulo de x mais 1 maior ou igual a zero, certo? Desculpa. E agora, no lugar de x mais 1, eu vou trocar por esse valor. Então, aqui, ó, fica 2x menos 7. No lugar do módulo de x, eu vou trocar, então, por mais x mais 1. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, agora vamos somar 2x mais x é 3x.
aqui dá menos 6 maior ou igual a zero, 3x maior ou igual a 6 positivo, x maior ou igual a 6 terços, x maior ou igual a 2. Então, nós temos aqui agora duas respostas de novo. X tem que ser maior que menos 1 e x tem que ser maior que 2. Então, analisando a reta aqui, para a gente achar a solução 2, nós vamos ter a primeira reta, e vamos ter a segunda reta, e vamos ter a reta de solução. A primeira reta é x maior que menos 1. Então, menos 1 está aqui. Como ele é maior ou igual a menos 1, bolinha fechada. Então, menos 1 para frente, eu pinto. O 2 vai estar por aqui, bolinha fechada também, e eu vou colocar aqui. Legal. Observe que eu quero cobrinha nos dois. Tem aqui, mas não tem aqui. O único lugar que vai ter para os dois é a partir de quem? Do 2. Então qual vai ser a nossa solução 2? A solução 2 aqui, ó, é x maior ou igual a 2. Solução 1, vazio. Solução 2, x maior ou igual a 2. Qual vai ser a solução, então, da inequação? A solução da inequação sempre vai ser a interseção das duas soluções. Tá? Eu quero que valha para os dois. Observe que, como no caso da solução 1 não tem solução para ele, ou seja, é vazio, não tem um, você trabalhar com um vazio vale qualquer coisa. Então, a única solução plausível aqui é quando x for maior que 2. Então, a solução do meu sistema vai ser x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Pronto, essa é a solução. Entendeu? Nossa, Lidu, isso ficou um pouco mais complicado. Realmente é. Mas a gente vai estudando, vai entendendo, né? Vai aprendendo e aí, lógico, com a técnica e com, né, o dia a dia, você vai desenvolvendo estratégias e vai entendendo melhor. É importante, principalmente para você que não está muito familiarizado com o módulo, entender bem essa relação aqui para essa substituição, tá? Então é isso aí. Por hoje, para não ficar muito longa a nossa aula, vamos parar por aqui, beleza? Agradeço demais por você ter ficado com a gente, muito obrigado. E na próxima semana estaremos de volta com um novo assunto. Não se esqueça, se você está até aqui agora, não pode deixar dos nossos 3 Czinhos. Curtir, compartilhar e comentar. Te aguardo mesmo, sempre com a gente aqui no nosso canal, sempre divulgando. Um forte abraço, bisu do Edu! Fique com Deus, tchau!